Bom, como eu falei, então, essas questões sociais, as desigualdades sociais vão acentuar os conflitos e a solução em momentos de crise, qual é? O Senado convoca a magistratura especial do senador. Primeiro, perdão, do ditador, né? O primeiro ditador que eu vou destacar aqui é o Mário. Mário, aquele Mário. Você conhece o Mário? É, da piadinha? Não, tô brincando. Mário era um general que tinha uma origem plebeia. Ele não era de uma das famílias mais tradicionais de Roma. Então ele é um cara que era identificado com a plebe, tá? E ele realizou uma série de reformas que beneficiaram de forma direta e indireta a plebe, como por exemplo a profissionalização do exército. Até então, o cidadão romano servia no exército, mas ele não era remunerado por isso. O Mário vai agora pagar um salário, inclusive a palavra salário, né, era porque o soldado romano recebia um punhado de sal como pagamento, né, para que ele pudesse sustentar a sua família enquanto ele tivesse engajado nas lutas. Lembrando que Roma estava agora em franco processo de expansão territorial. E lembrando que boa parte do exército era composto por quem? Pela plebe, né? O grosso das tropas era composto pela plebe. Além disso, a construção de grandes obras públicas, né? Que gerou muitos empregos, a suspensão de dívidas dos plebeus, ou seja, uma série de reformas que teve grande aceitação na plebe. Essas reformas, elas atenuaram as tensões, não resolveram a raiz do problema, mas serviram para dar aquela amenizada, né, deixar a coisa mais light ali para é, o conflito entre patrícios e plebeus, tá? Depois, o Mário ele vai ser substituído por um outro general, que é o Sila. O Sila é um general de uma das famílias mais importantes e tradicionais de Roma. Ele era um patrício e ele vai anular boa parte das reformas administrativas do Mário. Resultado, uma nova onda de grandes revoltas sociais, como por exemplo a revolta de escravos de Espartaco, né, que foi uma das mais importantes de Roma. Diante desse momento, né, de impasse, o Senado resolveu então fazer o quê? Criar um novo sistema de governo para Roma, que é o triunvirato. Pegou um general de prestígio perante a plebe, um general de prestígio perante os patrícios e um político para exercer o elo de ligação neutro ali entre esses dois polos. Então, aqui você vai ter Júlio César, né? General famoso, tinha acabado de conquistar a Gália, né? Enfim, estava todo o prestígio, representando a plebe. Pompeu, que era um general que representava os patrícios, e o Crasso, que era um senador, que seria esse fiel da balança, né? Esse indivíduo neutro aí. Esse modelo vai durar até a morte do Crasso. Agora estou falando aqui já de século I a.C., ano ali 50, 60 a.C., tá? Depois, esses dois generais eles entram em guerra civil pelo controle de Roma, né? Então, usando suas respectivas legiões, eles entram em guerra. Quem vence essa guerra entre Júlio César e Pompeu? Júlio César. E o Júlio César, por tanto prestígio que ele tinha, né, pelo exército e pela plebe, o Senado concede a ele o título de ditador vitalício de Roma. E César vai governar Roma por mais de 20 anos. Todo mundo acha que Júlio César é imperador, mas ele nunca foi imperador, ele foi ditador em Roma, tá? O seu governo teve forte ação, né, direcionada para a plebe, manteve as conquistas territoriais, ou seja, o exército, né, a profissionalização do exército, realizou grandes obras públicas que geraram postos de trabalho, reformas, né, de saneamento na cidade de Roma, por exemplo, a construção das insulae, que era uma espécie do Minha Casa Minha Vida do mundo romano, né, uma moradia destinada às pessoas mais pobres, enfim. Então ele fez, e ele tinha um prestígio, ele manipulava muito bem a plebe. E o Senado, então, com medo da plebe se rebelar, caso Júlio César fosse retirado do poder, deixou ele no poder durante muitos anos. Só que, obviamente, uma hora ou outra o Senado, né, como não era prestigiado pelo governo do César, ele vai então reagir. E essa reação vai ser uma reação violenta, né? O César vai ser vítima de uma conspiração
que vai, inclusive, vitimá-lo, vai matar, ele vai ser assassinado nas escadarias do Senado romano. Inclusive, um dos conspiradores era o seu filho adotivo Brutus. E aí a frase famosa, né? Até tu, Brutus, né? Que foi o assassinato de Júlio César. E aí, o primeiro triunvirato vai ser substituído pelo segundo triunvirato, que foi formado por Otávio, né? Que era sobrinho de Júlio César, então seu herdeiro político, Marco Antônio, que era um general patrício também de importância em Roma, e o Lepto, que seria o senador político, que iria ser o elo de ligação entre os dois grupos, né? Mas a história se repetiu, na verdade. O Lepto morreu, né? E as tensões entre Otávio e Marco Antônio foram crescendo cada vez mais, principalmente porque o Senado enviou Marco Antônio para o Egito. O Egito, nesse momento, era a província romana mais rica, mais importante. Sempre foi, na verdade, né? E aí, o Egito era governado por uma rainha que tinha uma fama muito, né, grande, que é a Cleópatra. Uma mulher muito bonita, sedutora, enfim, né? E Cleópatra ela seduziu Marco Antônio, fez com que Marco Antônio se aliasse, né, a ela e empreendesse uma guerra contra Roma. Olha que coisa, né? Como uma mulher pode mudar aí o destino da história, né? O Marco Antônio, o Otávio, perdão, então vai alertar o Senado dessa conspiração, forma um grande exército e enfrenta as forças do Marco Antônio e da Cleópatra na Batalha de Ástio. E o Otávio vence a Batalha de Ástio. Antes de ser capturado, Marco Antônio comete suicídio, a Cleópatra também, né? Inclusive, né, dizem que ela se matou, né, deitou numa banheira nua, colocou um escravo colocou uma serpente venenosa e ela morreu de picadura, né, picada de cobra, beleza? E aí, o Otávio, né, vencendo Marco Antônio, quando ele volta para Roma, ele volta o cara, né? O fodão, vamos dizer assim, né? O senhor dos senhores, tá? E ele volta com poderes absolutos. O Senado, então, vai gradativamente dando títulos, né? E aumentando cada vez mais o poder do Otávio Augusto. Ele foi agraciado com os títulos de Princeps, primeiro a falar, né? No Senado. O título de Imperator e o título de Augustus, de divino, né? Augusto significa divino, imperator, imperador. Desse modo, no ano 27 a.C., Otávio Augusto se transformou no primeiro imperador de Roma, colocando fim ao chamado período republicano da história romana. Tudo bem? Vamos falar aqui um pouco sobre os primeiros séculos, né, de Império Romano, para a gente ter uma ideia do que vai rolar aí, né, nesse período. Bom, o período imperial vai estender-se do ano 27 a.C. até o ano 476. Ele também foi subdividido, né? Você tem o chamado período do Alto Império e do Baixo Império. O Alto Império é o período de estabilidade, né? Onde Roma consegue se manter, apesar de alguns maus governos, que nós vamos falar deles daqui a pouco. E no Baixo Império, esse período é marcado pela crise, né? Pelo declínio da civilização romana. O Otávio Augusto foi o período onde o Império Romano alcançou seu ápice, tanto da conquista territorial, no seu desenvolvimento. É o período que a gente chama de Pax Romana. É o momento onde Roma alcançou o maior desenvolvimento. Professor, mas como é que Otávio conseguiu contornar o problema da desigualdade social, dos conflitos internos em Roma? Muito simples, ele criou um mecanismo para ter o controle sobre as massas, a famosa política do pão e circo. Né? Então, com uma mão, Otávio dava ao povo diversão, subsidiava o trigo, né? Mantendo o preço dos alimentos mais baixo, e a massa, o povão, né? Barriga cheia, tendo diversão que eu falo no sentido da construção de coliseus, né? Espetáculos de gladiadores, corridas de biga, espaços públicos como os ginásios. Ele fez uma série de medidas, né? Nesse sentido para atender essa população aí. E, por outro lado, ele beneficiava os patrícios com a distribuição de terras, né, entregando ao Senado a administração de certas províncias. Então, com uma mão, ele manipulava, né, ele atendia a população, o povo, com outra mão, ele atendia os interesses do Senado. Por isso que ele consegue essa estabilidade, chamada Pax Romana.
Beleza? Nós vamos dar sequência no próximo vídeo, período imperial. Fiquem com Deus. Até mais.